Olá! O que você vai ver agora é uma história incrível de superação. Uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida sofrida, enfrentou a maré e com isso se tornou um grande escritor. Vamos conhecer agora um pouco da vida de Luiz Alberto Mendes. Eu estava numa cela forte, né? Condenado a cumprir 1 ano de cela forte por haver matado um cara dentro da cadeia. E eu estava ali condenado a ficar ali 1 ano por causa do crime. E aí o faxina, eles trouxeram faxina para limpar o que havia sido sujo na revista geral. E nessa de limpar lá, passa um faxina com a vassoura, né? E tal. E aí ele fala assim, o fulano tá te ligando no telefone, né? Então, eu olhei para dentro da cela assim e falei, pô, mas né, só tem eu aqui, tem a privada, tem o colchão e mais nada, né? Cadê o telefone? Como é que eu vou ligar o telefone, né? E aí, fiquei olhando na privada, né? Eu pensei, pô, mas só pode ser por aqui e tal, né? Que aqui que vaza e tal. Será que é e tal, né? Daí eu peguei a minha canequinha de pegar água e comecei a tirar água. Né? Tira água. Aí escutei os barulhos ali, falei, ué, é por aqui mesmo e tal, né? Aí como eu tirei água rapidamente, aí aparece uma voz. Quem é que tá ligando o telefone? Eu falei, sou eu. Daí a voz falava assim, eu quem? Né? Eu falei, o Luiz e tal. Onde é que você tá? Eu tô na cela forte. O cara, eu também tô. E aí, nós conversávamos pela privada. Esse cara, ele já estava preso há uns 5, 6 anos. Ele era poeta, era um leitor, já tinha uma visão maior da vida e tal. E eu, pobre de mim, eu não sabia nem ler e escrever direito, né? E o cara começou a querer contar histórias de livros para mim. E começou a me falar sobre livros e tal. Eu não interessava, aquelas coisas não me interessavam nem um pouco. Porque eu não gostava desse negócio de livro, eu nem tinha ideia de livro, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, né? E aí, mas eu não tinha com quem escutar, eu não tinha com quem falar, só com esse cara. E aí, à medida que eu falava com ele, ele me contava a história, eu era obrigado a escutar as histórias do cara. E na medida que ele contava, eu ia me interessando, né? Eram umas histórias bastante interessantes e tal, muito, assim, legais e tal. Quando eu saí da cela forte, ele já tinha saído, e aí, uns 2, 3 dias depois, ele me mandou 2 pilhas de livro assim, né? Dentro dessa pilha de livro tinha 2 coisas muito importantes. A relação dos livros que ele achava, que ele julgava que eu devia ler, que tinha na biblioteca da penitenciária, né? E a biblioteca naquele tempo tinha mais de 5.000 livros, era uma biblioteca bastante seleta e tal. E aí fui aprendendo, né? Tinha todos os clássicos e tal, né? E aí, a principal coisa que ele me deu foi o rascunho de uma carta para minha mãe. Eu só tinha minha mãe e minha mãe só tinha eu sou filho único, né? E aí, fazia 2 anos que eu não tinha contato com a minha mãe, porque era negócio de cela forte, eu havia sido preso há pouco tempo e tal, então eu estava 2 anos sem contato com a minha mãe, e a minha mãe nem sabia de mim, não sabia onde eu estava, não sabia o que tinha acontecido comigo. E eu não tinha condição de escrever para minha mãe, porque eu mal sabia escrever, né? E o cara fez um rascunho da carta e me mandou. Aí eu passava ali, porque minha mãe conhecia minha letra, né? Aí passava ali, mandava para minha mãe pegava a carta, lia, respondia, eu lia, dava pro cara, o cara fazia o rascunho, eu mandava para minha mãe e tal, e assim foi indo. Até que eu comitantemente, comecei a ler, né? Os livros que ele me dava. A primeiro tempo da leitura me doía os olhos, né? 5 minutos começava a doer os olhos. Depois, 10 minutos, doía a cabeça, né? Aí tu começa a doer a coluna, doía o corpo. Foi dolorido pra caramba aprender a ler, né? Aos poucos eu fui, né? Fisicamente foi muito difícil. E aí continuei a escrever para minha mãe e tal, e continuei a ler e tal. E aí começo nos livros a encontrar novos horizontes, novas culturas, novas vidas e novas situações que aquilo me fascinava. Era interessante pra caramba. Aos poucos eu fui sendo dominado pela paixão pelo livro, e aquilo tomou conta de mim. Quando eu percebi, eu estava lendo 10, 12 horas por dia. Eu vivia na biblioteca, né? Tava tomando conhecimento da vida naquele tempo. E aí como eu continuo a ler e tal, e automaticamente começo a me afastar dos companheiros que haviam sido criados comigo em juizado, que eu conhecia na cadeia, que era tudo criminoso mesmo, né? E não tinha mais ideia com eles, e comecei a me aproximar daqueles caras que liam,
que faziam poesia, que tinham conhecimento das coisas, porque é eles que me interessavam, a ideia dos caras me interessava. E aos poucos fui mudando a situação e fui crescendo, me desenvolvendo na literatura e aprendendo muita coisa. E aí, gostou? Então compartilhe para os seus amigos. E se quiser enviar mais exemplos de arte inclusiva, pode mandar para o meu WhatsApp ou minha página no Facebook. Até a próxima!